Boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma madrugada com Deus, mais esse grandioso privilégio, que o Senhor me concede de estar aqui para fazer esse culto, Nem todos os dias eu gravo vídeos, mas eu estou sempre aqui adorando a Deus, prestando um culto ao nosso Deus. E eu queria lembrar para vocês de uma experiência muito maravilhosa que eu tenho. Eu era solteira ainda, morava no Frade, e trabalhava numa creche, e estava havendo muitos conflitos, muitos tiroteios mesmo, e então eu estava bem assustada, bem fragilizada, e todo mundo, estava muito preocupado com aquela situação. E teve uma vez que eu já estava tão assim nervosa, tão preocupada com esses negócios, e quando começou ali o tiroteio, começou aqueles conflitos, eu estava tomando café no meu trabalho, com os colegas de trabalho, e eu lembro que eu falei assim, teria que ter mais policiais nas ruas. Para mim passou, não estava mais nem lembrando disso. Trabalhamos o dia inteiro. Quando foi umas 18 horas, eu já estava em casa, já tinha passado no mercado, já tinha comprado as coisas que eu precisava. Fui correndo para casa, como de costume, para poder me trancar em casa e ficar lá quietinha. E por causa do medo, que eu estava. E aí, quando eu entrei, no condomíniozinho, que eu morava, tranquei o portão, fui para minha casa, entrei, e quando eu fui tirar a chave da porta para entrar e trancar, a porta por dentro, o que aconteceu? Eu senti quando o anjo do Senhor chegou, e eu assim fiquei meio que paralisada. Dessa vez eu não o vi, mas eu senti a presença dele, eu percebi. Eu estava assim com a chave na mão para entrar e trancar a porta pelo lado de dentro, e simplesmente eu senti quando ele fez assim, e pegou a chave da minha mão. Eu olhei para a minha mão, a chave desapareceu. Eu encostei a porta, me encostei na porta e fiquei pensando assim, o que será que Deus ele quer me ensinar com isso? E eu ouvi nitidamente quando o anjo do Senhor falou assim comigo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só essa parte. Aí que eu me lembrei do que eu havia falado de manhã, que eu queria mais policiais nas ruas. Deus ouviu isso e certamente ele não gostou, não ficou satisfeito. Como que eu, serva de Deus, está querendo que mais policiais estivessem nas ruas? Então eu estava confiando que os policiais é que iriam me proteger, não estava confiando na proteção divina. Então eu entendi por que daquilo ali, por que estava acontecendo aquilo. E só de sentir a presença de Deus, a presença do anjo do Senhor ali, dele falar comigo, isso já me trouxe paz. Então eu lembro que eu lavei umas louças que eu tinha para lavar e eu já estava assim, tranquila. Aí eu ainda andei no quintal para ver se eu encontrava a chave em algum lugar, na varandinha e nada. Então encostei a porta e eu estava em paz, eu ia dormir com a porta só encostada mesmo. E dobrei os meus joelhos, orei para eu poder ir dormir. E quando eu levantei, que eu abri os meus olhos, eu olhei e a chave estava em cima da cama. Então eu peguei aquela chave, tranquei a porta e fui dormir em paz, porque eu estava confiando que é na proteção divina. Quando eu me desliguei, os policiais vão me proteger, não, quando eu confiei em Deus, a chave apareceu de novo e eu tranquei a porta e eu fiquei completamente em paz. E aí eu me lembrei, desse salmo, o Salmo 127, que fala sobre isso. Então o anjo do Senhor, ele falou para mim ali, só a parte, que eu estava realmente precisando ouvir, para que eu entendesse o que Deus acabara de fazer e como que Deus se sente quando a gente deixa de confiar nele, na proteção dele, para confiar em qualquer outra coisa. E o texto sagrado diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Estes os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos do valente, como flecha na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os inimigos à porta. Então, quem nos protege é Deus.
Ele é o verdadeiro sentinela, Ele que é o verdadeiro edificador, né, da nossa casa, da nossa vida, da nossa casa espiritual, da nossa casa física, tudo é Ele. Então é nele que nós precisamos confiar. Quando eu estava em paz, quando eu esqueci ali os problemas que estavam acontecendo, quando eu entendi que policial nenhum poderia me proteger, até porque eles são seres humanos também, eles fazem o trabalho deles, fazem a parte deles, mas proteger, eles próprios precisam de proteção. Por que eles usam armas? Por que eles usam coletes? Né? Por que eles têm um carro? E por quê? Porque eles também são seres humanos, eles também precisam de proteção, e é a proteção de Deus. Então que você confie na proteção de Deus. Que Deus te abençoe, né, nessa noite, nessa madrugada. Eu não sei por que o Espírito Santo me trouxe essa lembrança, né? Isso aconteceu já tem vários anos, eu acho que em 2017, 2016, eu não lembro exatamente, mas eu só sei que Deus, o Espírito Santo, ele me trouxe, né, a lembrança, e em vão não é. Eu acredito que você esteja precisando confiar mais em Deus. Não tenha medo do valente, não tenha medo de ninguém. Confie simplesmente em Deus, faça a sua parte, ore, confie que Deus, ele dá a vitória. Nada acontece sem que Deus permita, tá bom? Que Deus te abençoe, continue confiando em Deus.